Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você. Um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso. Sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e neste dia maravilhoso, eu gostaria de falar com vocês que você é o exemplo. Você é o exemplo de tudo que você está falando, tudo que você está querendo vivenciar, querer passar informação. A maioria das coisas você tem que ser o exemplo. E seja um grande exemplo nesse momento, dá um like nesse vídeo, se permita dar esse like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. Gente, falar com vocês que você é o exemplo. Muitas vezes eu tenho uma frase que eu mudei, eu falo ela assim: faço o que eu falo porque eu faço também, né? Então é uma grande realidade. Nós temos que ser o exemplo para que as coisas aconteçam, né? Muitas vezes você quer passar uma informação, você quer passar um comportamento, mas você é totalmente adverso àquilo. Então não funciona. Olha, eu li esse livro vai mudar a sua vida. Ele fala sobre amor ao próximo, né? Fala sobre amor ao próximo. Ele vai mudar a sua vida. Eu li inteiro. Ele vai mudar a sua vida, né? Aí a pessoa chama lá: cala a boca, tá me atrapalhando aqui eu falar, sabe? Que amor ao próximo é esse? O outro passa ali do lado, dá uma buzinada, você já xinga, sai correndo atrás para bater na pessoa. Quer dizer, você não é o exemplo de nada nesse momento, você não está sendo exemplo. E a outra pessoa fala: mas como muda a vida se você não mudou nada? Você está a mesma coisa. Agora imagine que você mudou o comportamento, você está se comportando corretamente, você é uma pessoa agora mudança, a pessoa fala: nossa, como você mudou? Como é que foi isso? Eu li esse livro, né? Eu li esse livro. Então, quer dizer, pode ser um livro, pode ser um comportamento, pode ser um conhecimento. Eu estou dando aqui, queria dar uma metáfora pequena aqui, uma informação, né? Um exemplo. Então, você é o exemplo o tempo todo para com as pessoas. Sabe, por exemplo, eu falo sempre para as pessoas: não faça o seu filho ter medo de você, faça ele ter respeito por você. Porque o medo um dia acaba, né? Você tem uma criancinha pequena, lógico, ela tem medo de apanhar do pai e da mãe. Aí ela cresce. Daqui a pouco ela vira o lutador de vale tudo, ela já não tem medo do pai nem da mãe. Se ela não te respeitar, aí acabou. Agora, se ela te respeitar, ela pode ser o campeão de vale tudo. Quando você, pai ou mãe, falar com esse adulto, que agora é um adulto, puxar a orelha dele, como se diz, ele vai ficar quieto. Sabe por quê? Porque você criou respeito. E como você criou respeito? Dando respeito e sendo exemplo para aquela pessoa. E ela vai crescer sempre te respeitando. Então por isso que eu falo para vocês: não crie medo nas pessoas, crie o respeito. O medo acaba, né? O medo acaba, o respeito não, né? O respeito, lógico, pode acabar o respeito? Pode, tá bem, eu sei que vocês vão falar assim, pode acabar, não tá certo. Não, eu não estou generalizando, estou falando que uma informação, eu estou falando para vocês que a informação do respeito é muito mais difícil de se terminar do que a questão do medo. O medo simplesmente vai terminar quando ele tem uma certa idade. Vocês podem ver que às vezes, até quando a criança é pequena, você fala: não faça isso, não faça isso. Ela, por medo, não faz. E quando ela vê que você virou o rosto, que você está atenção em outra coisa, ela vai lá e faz. Porque ela tem medo, mas ela não está te respeitando, né? Então o medo dela é só para você não ver. O respeito já não. O respeito as pessoas têm mais informação, ela recebe mais informação, então tem mais respeito. Então eu falo para vocês, essa questão, por que ela vai ter respeito? Porque você é o exemplo. O dia que você parar de ser o exemplo, ela para de te respeitar. É tão simples assim, né? É tão simples assim. Parou de você fazer as coisas corretamente, parou de você fazer o que tem que fazer, ela para de te respeitar. Então, para vocês entenderem essa situação, para vocês entenderem bem a situação, você tem que ser o exemplo para tudo que você fala. Então essa história que faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona. Lê esse livro que ele vai mudar a sua vida, mas não mudou de quem está dando o livro, também não funciona, né? Não vai funcionar. Pode sim que você falar: olha, alguém leu esse livro e disse que mudou a vida, mas eu não li. Aí já é outra história. Mas se você falar que você também leu e continua igual, a pessoa não acredita. Não é que o livro não presta, simplesmente a pessoa não acredita. Se você fala sobre coisas do amor, da prosperidade e tal, e tem que pensar firme, pensar positivo, tem que acontecer, e de repente você chega em alguém e começa a falar tudo ao contrário, né?
nós não prosperamos, isso é tudo ilusão, mas eu estou tentando, quem sabe um dia. Não funciona, né? Você vai fazer um vídeo de autoestima, se você é uma pessoa que vive com a baixa estima, quem vai acreditar em você? Nem você acredita em você mesmo, né? Eu vou falar sobre autoestima, entendeu? Vou falar sobre autoestima. E o que acontece? Você tem baixa autoestima. Né? Pode mudar? Pode, logicamente, né? Pode mudar, ninguém está falando, mas nesse momento não é o momento certo para você falar sobre isso. Não é o momento certo para você querer mostrar para as pessoas que você entende sobre isso. Você entende como é ser uma pessoa com baixa autoestima, não com autoestima. Então, essa questão, você tem que ser sempre o exemplo para tudo que você fala. Infelizmente ou felizmente, né, depende da situação, tem que ser assim. Você tem que ser o exemplo. Seja no trabalho, se você é um mecânico, se você é um profissional da medicina, se você faz de uma forma e quer que a pessoa faça de outra, ela não vai acreditar em você. Você tem que falar, tem que operar desse jeito aqui. Eu vou te mostrar como é. Você faz o corte igual. Aí a pessoa vai fazer igual. Agora se você falar, o jeito certo é esse aqui, mas eu faço assim, mas você faça assim que vai dar certo. Aí ele fala, mas não estou entendendo. Quer me dar um exemplo que totalmente diverso do que está falando? A pessoa cria uma incógnita na cabeça dela e ela não entende aquilo que você está falando. Ela não vai te respeitar, né? Não vai te respeitar. Então é a mesma coisa. Você tem que ser o exemplo para todos. Seja que é parte filosófica, seja parte emocional, na questão profissional, você tem que ser o exemplo. Seja você o exemplo, tá bem? E nesse momento maravilhoso, eu me despeço com vocês, né? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração, fiquem com Deus, um ótimo dia. E se não deu um like ainda, se permita dar um like, seja um exemplo para os outros dar um like também. Aquele abraço, fiquem com Deus.